Vou verificar aqui. Marina Isabela, né? Tá bom. Então, bem, Isabela tá pessoal, aqui. ótimo. Então, bem, para quem não me conhece, meu nome é Patrícia, eu sou médica pneumopediatra. Eu sou pneumopediatra do Instituto Fernandes Figueira, na Fiocruz, e sou também professora, de pediatria lá da Unirio, tá? Aonde eu fiz minha faculdade. E hoje o doutor Daniel Hilário, que está conosco, né? Quer dizer, o doutor Daniel, ele me convidou para poder estar conversando com vocês hoje sobre pneumonia necrotizante. Na verdade, através da pactuação de uma parceria, e do convite das doutoras Mariana e Isabela. O Daniel, daqui a pouco ele está entrando na sala, rapidinho, ele pediu para eu já ir começando a atividade, que o objetivo é exatamente esse, é ser uma atividade em que a gente converse sobre esse tema, e a ideia, né, e a pactuação da atividade foi através do contato com a doutora Marina Assis, que é a coordenadora do Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, e da doutora Isabela, que é a coordenadora do Serviço de Pediatria do Hospital Conde Leal, né, que me passou toda a informação. Daniel, ele está comigo, e junto com outros colegas, dentre eles a doutora Ana Tereza, e o Leonardo, o doutor Leonardo, nós estamos juntos compondo a Chapa 2, a Pediatria em Movimento, inovando com propósito, exatamente com a ideia da gente poder trazer algumas atividades que possam integrar mais e expandir as fronteiras da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio. E aí, essa seria uma das atividades em que a gente propõe para que seja desenvolvido de uma forma prática, colaborativa e integrativa. A ideia é que a gente consiga, né, expandir essas fronteiras, não só dentro do ambiente virtual, mas também dentro do ambiente presencial, para que a gente possa não só oferecer oportunidades de conhecimento, desenvolvimento de habilidades e competências com os colegas aqui da capital, mas também aproveitando, enaltecendo, valorizando, certificando, né, e criando espaço, fazendo a Soperj, de fato, ser um espaço para que todas as suas regionais, ou seja, todos os serviços de pediatria do Estado do Rio de Janeiro, eles possam, de fato, contribuir com as atividades da Soperj. Então, e a gente já começa dessa forma, com essa intenção e com esse objetivo, já tendo, inclusive, na nossa chapa, na nossa proposta de diretoria, colegas, né? A gente já começa inovando, porque a gente traz para junto, na diretoria, para o corpo decisório, membros, colegas de outros municípios do estado do Rio de Janeiro, não se detendo a um corpo diretor somente ligado a colegas oriundos dos serviços da capital. Então, a gente acha que primeiro, a gente tem que integrar os serviços universitários com os serviços assistenciais, tanto da capital quanto dos outros demais municípios do estado. Então, isso é muito importante e esse é um dos nossos objetivos, é uma das nossas bandeiras. A gente também tem que fazer isso de uma forma inovadora. Então, a gente, na verdade, não é só a criação, o fortalecimento das webinars, o fortalecimento das atividades teóricas, mas a gente também vai integrar melhor os comitês, os departamentos e os grupos de trabalho, de forma que eles tenham pelo menos uma pauta comum. Essa pauta comum, ela vai fazer com que as ações elas sejam integradas, que participem departamentos afim daquela pauta, de forma que a gente também possa integrar ensino, pesquisa e assistência dentro dessa pauta de inovação da SOPED. A gente também tem um objetivo de criar, né, quer dizer assim, inovar dentro da reconstrução do site da Soperj, na verdade, transformando ele em uma grande plataforma de educação continuada, onde a gente vai ter não só cursos, né, que vão ficar ali carregados
aulas gravadas, aulas com discussões ao vivo, discussões de casos clínicos, o programa Meu Primeiro Consultório, em que a gente vai ter um curso com uma plataforma de educação continuada online, com aulas gravadas, onde a gente vai poder oferecer todo passo a passo para aquele médico que inicia a sua carreira solo, autônomo, independentemente de ser jovem, recém-formado, quanto, na verdade, aquele indivíduo que, por exemplo, foi professor universitário ou médico das unidades terciárias, ou seja, assistencial intra-hospitalar, e que resolve ter o seu voo solo, o seu voo autônomo, criando a sua unidade de estrutura própria de assistência. Então, começar isso nem sempre é fácil, pelo contrário, é muito difícil. Pequenos detalhes só vão ser descobertos por nós quando a gente já está com o consultório rodando, e aí começam a vir os problemas, começam a vir as cobranças, as pendências. Então, na verdade, a gente vai oferecer essa plataforma para o nosso associado, para aquele indivíduo que está lá conosco. Então, ele vai ter as aulas, e as aulas que vão vir desde colegas médicos até, por exemplo, nós vamos pactuar colegas da vigilância sanitária, colegas da contabilidade, colegas que vêm da parte jurídica, convocar conselhos de classe para poder fazerem palestras educativas exatamente para orientar o indivíduo em relação ao meu primeiro consultório. Uma outra coisa que é muito importante que a gente entende é que a SOPERJ, ela é uma associação que não tem por objetivo, como missão, né, oferecer capacitação e educação continuada, resguardar a saúde da criança e do adolescente no nosso estado e também zelar pela defesa da boa prática da medicina pediátrica, ou seja, do pediatra. Então, a gente precisa melhorar a atuação na nossa defesa profissional. A gente precisa olhar e ouvir os nossos associados e os pediatras do estado do Rio de Janeiro em relação às suas diversas demandas. É claro que a SOPERJ ela pode ter um limite do ponto de vista resolutivo, porém, ela tem que estar junto desse pediatra, apoiar esse pediatra, acolher ele e junto, não só de forma empática, se colocar no lugar dele, mas também, junto com ele, ir aos órgãos necessários para a pactuação de parcerias e para poder estabelecer uma proposta de solução do problema. Uma outra ideia que a gente também tem, né, é aproveitar, quer dizer, reconhecer, na verdade, né, todas as nossas joias do interior do estado, dos outros municípios do estado. A gente tem visitado vários municípios, a gente tem oferecido atividades de habilidade, de capacitação, de educação continuada em vários municípios do Rio, e a gente tem descoberto o quanto é poderoso, quanto é poderosa a pediatria do interior do estado, no sentido da gente ver, por exemplo, a doutora Natália, que está conosco, que vai trabalhar conosco, ela é professora da da Faculdade de Petrópolis, de Medicina, ela é também chefe da UTI pediátrica do Hospital Alcides Carneiro e acaba de desenvolver a tese dela de doutorado com publicação em simulação realística. Ela tem um laboratório de simulação realística maravilhoso, o quanto ela pode nos ajudar, ou seja, o quanto a Universidade de Petrópolis, bem como a doutora Natália, vai poder nos ajudar no sentido de propagar esse conhecimento. A gente também tem a intenção de se aproximar, de nos retornar à proximidade da SOPERJ às secretarias municipais e estaduais, de forma que a gente também compreenda a demanda dessas secretarias, que conhecem o pediatra que está trabalhando na ponta ali dos serviços de atenção primária, secundária e terciária, de forma que a gente consiga também entender a demanda dessa secretaria e desse pediatra e a gente possa criar pontes para a pactuação de também, novamente, fortalecer a educação. Como, por exemplo, a gente sabe que a gente está no Setembro Roxo, o mês de conscientização da fibrose cística. Ontem foi a nossa jornada lá no Fernandes Figueira, e a gente sabe o quanto que a triagem neonatal ela vem ajudando no diagnóstico precoce dessa situação que é extremamente, potencialmente muito grave. E aí, como fazer essa triagem neonatal? Como melhorar e ajudar a população de médicos que trabalham nas unidades básicas de saúde, nos serviços de atenção secundária e terciária, em relação à interpretação da triagem neonatal, em relação ao diagnóstico. Então, por que não nós da SOPERJ ajudarmos
buscarmos pontes, como, por exemplo, uma pactuação de um treinamento teórico prático para os médicos, para os pediatras dos municípios do Rio de Janeiro, nesse assunto. Da mesma forma, aproveitando os municípios que também têm estratégias de sucesso, em que a gente possa também juntar isso, formar uma grande liga, formar uma grande corrente, vamos dizer assim, para propagar o bom conhecimento e valorizar todos os serviços do Estado do Rio de Janeiro. Não é só o serviço A, não é só o serviço B, mas somos todos nós. A professora Ana Tereza, ela pediu um pouquinho a voz, antes que eu estou aqui arrumando a minha aula para a gente já começar, Ana. Não, é muito rápido, porque a Patrícia vai colocar a apresentação dela. Eu quero dar boa noite a todos e só reforçar que esse exemplo, esse evento que a gente está fazendo hoje, é um evento que foi organizado a partir de uma demanda de um serviço. Então, a gente acha que isso é muito mais potente do que a gente chegar com uma coisa pronta num lugar. Porque cada serviço, cada espaço, cada época, né, da formação do pediatra, precisa de um tipo de evento, um tipo de capacitação. Então, é muito interessante quando a gente recebe uma demanda de um serviço e consegue atender. É melhor do que quando a gente chega com o negócio pronto, entendeu? Então, a gente fica muito feliz, porque esse já talvez o terceiro evento que a gente está fazendo com essa perspectiva, né? Getúlio Vargas a gente já foi, Azevedo Lima a gente já foi, com as demandas próprias daquele serviço. De forma itinerante, se é melhor online, a gente faz online, se é melhor presencial, a gente faz presencial. Então, isso também é uma inovação no sentido de costurar o evento a partir do que realmente a pessoa, o serviço, a equipe está precisando. E pelo que a gente viu, a gente está acertando, porque a gente já tem mais de 70 pessoas na sala. Acho que enquanto a Patrícia estava falando, caiu ali a apresentação dela. Então, a gente vai só esperar um pouquinho para começar. Se alguém quiser comentar alguma coisa, fiquem à vontade. A gente tem o chat aqui também, para colocar alguma dúvida, enfim. Então, a gente agradece mais uma vez às colegas, né, que fizeram essa demanda, que se colocaram para o Daniel, que já passou por aqui, né, tanto Marina Assis quanto a Isabela, de uma UTI pediátrica, né, do Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, e também do Conde Modesto Leal. São dois serviços de pediatria que estavam querendo discutir essa temática. E aí a gente se organizou para atender a demanda. Então, vamos só esperar um pouquinho, gente, porque a Patrícia está colocando aí o material dela. Tá bom? Ok? Beleza? Dois minutinhos a gente começa, tá bom? É bom que já enche mais ainda a sala. Vou desligar meu microfone, tá, Paty? Tá, todo mundo... Bom, vamos lá, eu vou... Opa, peraí, não. Desculpa, perdão. Todo mundo vendo a apresentação, pessoal? Está carregando, está carregando. Tá. Ainda E tá, aí? ainda não, está carregando. Não. Agora foi. Ah, foi? Ah, eu tenho que ir, entrar e sair, sabia? Agora saiu. Oi? Tá ótimo. Bom, eu não estou me vendo, vocês estão me vendo? Estamos. Mas Então, agora saiu. tá me vendo ou não? Sim. Então, ótimo. Então, a gente vai começar. Bom, a demanda que Daniel me trouxe foi para falar sobre um tema prevalente em relação à doença respiratória na infância. E aí, sem dúvida nenhuma, eu acho que todo mundo viu, inclusive, a pesquisa recente do Observatório Infância da Fiocruz. Só um minutinho, Patrícia, muito... não está aparecendo para a gente. Não sei se só para Não mim. está aparecendo o quê? A apresentação. Só estava. Ah, é? Não, então... Saiu de novo. Não está aparecendo, agora sim, agora voltou. Agora voltou. É assim que tem que ficar. Tá bom assim, então? Não está em modo de tela cheia, mas dá para a gente ver, se você puder botar.
E Agora sumiu. Melhor deixar daquele jeito. Peraí, então existe algum erro nessa situação que eu vou corrigir agora. Peraí, Só para avisar. parar, e eu vou apresentar novamente, eu vou compartilhar a janela. Tomara que dê certo. Estava tudo tão perfeito, a gente entrou com tanta antecedência. Tava mesmo. Agora eu acho que vai. E aí? Sim ou não? Não, Não. da mesma coisa, da Ainda mesma não. forma. Agora sim. É assim que tem que ficar, Paty. Não, antes. Ele tá piscando. Mas ele está carregando, pelo menos? Não. Clique para sair da tela cheia. Agora está carregando. Agora apareceu. Não mexe. Mas apareceu no modo apresentação? Não, mas é melhor deixar assim, porque senão a gente vai ficar. Fecha as outras. Você tem várias abas aí de pneumonia em cima. Tenta fechar as outras abas. Tá Pronto. fechando. Vai. Só cuidado para não fechar o Meet. Agora vamos nessa aí. Vai. Aí sim. Pronto. Bota Aí, apresentável. E aí? Não foi não. Bom, apresenta do outro jeito mesmo. Você Dá para ver bem, a gente aumenta a tela. Lá no menu à esquerda, arrasta para diminuir para a esquerda e tirar esse menu. Paty, você tentou compartilhar a tela cheia em vez de compartilhar o modo janela? Então, peraí. Deixa eu tentar novamente. Na hora que você fizer isso, vai aparecer várias janelas uma atrás da outra, mas ignora. Abre a sua e bota em modo apresentação normal. Então, vai no compartilhar a sua tela. Compartilhar a minha tela. É Nath que está falando? Isso, é a Nath. Oi, Nath! Ela mesma. Oi. Tá. Aí, vai espelhar um monte de coisa. Aí você abre a que você quer no seu computador e dá o F5 para apresentação, que eu acho que agora vai. Peraí. E eu faço F5. Você colocou no compartilhar isso? Vamos ver, tá carregando. Foi, pronto. Foi? Ótimo, Natália. Maravilha. E a isso nós chamamos de parceria. Natália, bem-vinda. Natália é pneumopediatra. Foi nossa residente no Instituto Fernandes Figueira. Hoje é professora da UFRJ. Além de plantonista, médica, pediatra, plantonista da Unidade Intermediária do Hospital Municipal Jesus. Então, vamos lá, pessoal. Então, qual é a demanda? A demanda é falar sobre os principais aspectos de conceito, fisiopatologia, o que a gente tem em termos de bacteriologia e estratégia terapêutica em relação à pneumonia necrotizante. Todo mundo ouviu, foi bastante ventilado nos últimos 2 meses os resultados do estudo Observatório Infância da Fiocruz. Esse estudo, ele na verdade, ele parte de uma plataforma de observação dos principais agravos epidemiológicos relacionados à saúde da criança, principalmente das crianças até os 5 anos de idade. Esse estudo relacionado à doença respiratória foi nos primeiros 2 anos de idade. E esse observatório, ele surge principalmente após o início da pandemia. E aí, eles divulgaram os resultados há cerca de mais ou menos 1 mês e meio, aonde eles observaram que no período pós-pandêmico, principalmente nos anos de 2023, e eles observando da mesma forma no ano de 2024, um aumento das infecções respiratórias agudas graves, principalmente representadas pela bronquiolite, pela asma, pela exacerbação da asma e pela pneumonia, e principalmente nas crianças mais jovens. E eles observam que esse aumento ele foi significativo, e principalmente no período pós-pandêmico. E a gente, na prática, a gente tem visto isso, tanto nos serviços da capital como do interior do estado, tanto em relação à saúde privada como à saúde suplementar, a gente vem observando um aumento do número de casos, e mais do que isso, além do número de casos aumentado, elevado, a gente também tem observado uma gravidade maior de crianças com pneumonia. E aí o foco dessa aula hoje, dessa discussão, desse bate-papo, vai ser sobre o que a gente tem de novo em 2024 sobre pneumonia necrotizante. Então, a primeira coisa é sobre o que nós vamos falar.
Então, a agenda fica definida da seguinte maneira: a gente vai definir a pneumonia necrotizante. Parece algo fácil de se definir, mas não é muito, porque tem alguns conceitos importantes que a gente vai precisar lembrar um pouquinho da fisiopatologia para poder compreendê-los. A gente vai discutir os aspectos epidemiológicos e causais da pneumonia, da necrose, durante um episódio de pneumonia comunitária, discutir os principais aspectos de diagnóstico de necrose e etiologia, e discutir os aspectos de tratamento. E aí a gente vai falar, principalmente, antibiótico. Existe algum direcionado, alguma escolha que seja a fórmula mágica de sucesso? 2, o tempo de tratamento. Patrícia, a gente precisa um tempo determinado, há um tempo mínimo, há um tempo máximo, há alguma fórmula mágica em termos de transição para antibiótico terapia oral? E, sem dúvida nenhuma, aquilo que mais nos angustia: quando chamar o cirurgião pediátrico em um caso de pneumonia, onde há o diagnóstico de pneumonia necrotizante. Bom, a pneumonia necrotizante, ela é caracterizada pelo desenvolvimento de necrose, liquefação e cavitação do tecido pulmonar por um agente infeccioso em uma criança com pneumonia comunitária. Então, a partir de agora, a gente também consegue compreender que nem toda pneumonia evolui com necrose. E o que é importante a gente saber é que a fisiopatologia da necrose, no caso da pneumonia, ela é muito parecida, na verdade, ela é a mesma de qualquer episódio de necrose tecidual que acontece durante uma infecção em qualquer sistema orgânico, seja ele a pele, o subcutâneo, o intestino, o rim e até o cérebro. Então, o que acontece? Por que é importante a gente saber isso? Que para haver necrose, vai precisar haver uma inflamação vascular. Essa inflamação vascular vai levar a uma obstrução desse vaso, seja por mediadores de endotoxinas produzidas por aquela bactéria, seja por uma reação exacerbada do hospedeiro, seja por complexos antígeno-anticorpo. A gente sabe que esse vaso, ele vai ser ocluído, eu vou levar uma trombose, eu vou levar uma isquemia daquele tecido e eu vou acabar evoluindo com a necrose. A necrose, ele evolui para liquefação e que, consequentemente, evolui para cavitação. Então, vai ser importante, porque do ponto de vista radiológico, a gente vai compreender quando aquela consolidação, aquela criança interna, apresenta consolidação acompanhada ou não de derrame pleural, e essa criança vai começar a apresentar áreas de cavitação no centro dessa pneumonia, que não necessariamente vai acontecer naquele momento do tratamento onde você espera que essas cavitações sejam reconhecidas como pneumatocele. Então, essas cavitações elas vão poder acontecer mais precocemente durante a toalhinha de cuidado dessa pneumonia, e a gente vai ver que essas cavidades elas vão poder ou não ter conteúdo liquefeito no seu interior, se assemelhando, inclusive, do ponto de vista radiológico, com aquelas imagens que a gente está acostumado a ver em relação à presença de abscesso pulmonar, tá? Então, lembrando que são imagens de cavitação, são imagens que vão poder ter conteúdo liquefeito no interior ou não, mas que elas vão começar a acontecer mais precocemente no curso dessa pneumonia. E que normalmente é uma pneumonia grave. Normalmente é um quadro grave, em que a criança apresenta uma evolução que não necessariamente ela é rápida, mas com certeza ela é mórbida, ok? Bom, em relação à epidemiologia, a incidência da doença está aumentando não é só no Brasil, não é só nos resultados do Observatório Infância, eles conseguem encontrar validade externa para outras partes do mundo, tanto em países desenvolvidos quanto em países de desenvolvimento, tá? Existe uma publicação recente americana que coloca que 3,7% das pneumonias comunitárias complicadas apresentam necrose em algum momento do seu tratamento, em algum momento da sua evolução, ok? Alguns outros dados mostram que pode chegar a 40% dos casos complicados. Então, isso vai depender muito da situação nutricional da criança, vai depender muito do potencial piogênico do germe, do micro-organismo que leva à doença, ok? Ela acontece, isso é muito importante,
ela vai acontecer independentemente do tratamento adequado, ou seja, a escolha antimicrobiana pode estar correta, porém, as características do agente e a sua relação com o hospedeiro são os principais motivos para a determinação do acontecimento da necrose de parênquima pulmonar, tá? E apesar dela ser extremamente mórbida, ou seja, apesar de ter uma evolução prolongada, a criança normalmente tem que ser submetida a inúmeros procedimentos, antibiótico terapia, acesso venoso profundo, descompensação hemodinâmica, a mortalidade pela pneumonia necrotizante, quando há necrose de parênquima, ela de fato, do ponto de vista estatístico, ela não é alta, ela varia em torno de 0 a 7%. Lembrando que daqueles casos com maior mortalidade, os casos com maior desfecho óbito, eles tiveram metade deles relação com o Staphylococcus aureus meticilino resistente comunitário, ok? Então, esse também é um dado importante. Eu agora, recentemente, assisti o curso, tive a oportunidade de participar do curso teórico-prático de pneumologia pediátrica do Rio Grande do Sul. É um curso extremamente interessante, ele acontece de forma anual, e houve uma aula extremamente interessante sobre pneumonia necrotizante. Essa aula foi baseada em casos clínicos, e os casos clínicos comentados, um deles, a doutora Helena Mocelin apresentou esse dado aqui, e que depois ficou disponibilizado pela aula gravada, por isso que eu estou colocando aqui a referência dela, o mérito dela. Foi uma aluna, um TCC da doutora Vanessa Luiza, que envolveu 70 pacientes com pneumonia complicada, lá no hospital do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, e eles observaram que nessa população, metade das crianças com pneumonia complicada internadas no serviço de pneumologia pediátrica, elas tinham necrose, elas preenchiam os critérios para pneumonia necrotizante, ok? Isso gerou, sem dúvida nenhuma, tanto em 2024 quanto em 2023, um aumento por demanda de leitos, esses leitos ocupados de forma prolongada, então a rotatividade do leito, e aí a gente observa o quão é importante a gente estar aqui discutindo sobre um tema que, inclusive, impacta na gestão da unidade hospitalar que acolhe essas crianças, tá? E quando a gente fala de regiões onde a base populacional é menor e o número de unidades hospitalares é menor, como alguns municípios no Brasil, não só municípios do estado do Rio, mas de outros estados do Brasil, a gente tem muitas vezes uma unidade de terapia intensiva para cobrir não só aquele município, mas vários municípios ao redor. A gente entender isso sob o ponto de vista de gestão é importante, porque isso vai impactar na minha rotatividade de leito, isso vai impactar na minha demanda de profissional, por exemplo, de cirurgia pediátrica, para dar conta de acompanhar esse doente em parceria com o colega da pediatria, tá? Ela consome, é uma doença que, exatamente por conta da sua linha de cuidado, ela ser custosa, ela ser morosa, ela também vai consumir uma grande quantidade de recursos. Então, é aquela criança que com frequência precisa trocar acesso venoso profundo mais de uma vez durante a internação, porque a internação é prolongada, uma criança que demanda múltiplos exames complementares, demanda, por exemplo, o ideal seria a ultrassonografia dentro da unidade hospitalar para poder nos ajudar a, com menos radiação, poder acompanhar essa criança melhor. E, diante de tudo isso, a gente ainda não tem consensos muito bem estabelecidos que digam para a gente, não balança a cabeça e age dessa forma, ok? Quando suspeitar de pneumonia necrotizante, a possibilidade de necrose ela deve ser considerada em todas as crianças com pneumonia, e em algum momento isso vai poder acontecer, especialmente nos casos em que os sinais de infecção persistem por 48 até 96 horas após o início do tratamento. Sinais de infecção e principalmente de resposta inflamatória intensa, ok? Aquela criança que permanece com marcadores inflamatórios elevados, permanece com uma síndrome febril importante, permanece com aquele comprometimento geral, de estado geral, hemodinâmico, essa criança é de alto risco para apresentar a necrose na sua evolução. Aquela criança que não melhora apesar do tratamento adequado e da drenagem do epiema. Então, essa criança, febre prolongada, comprometimento do estado geral, melhora radiológica pouco significativa, a gente tem que pensar.
Aquela criança que, durante a abordagem de uma pneumonia complicada com derrame pleural, com empiema, ela evolui com fístulas broncopleurais de difícil manuseio. A chance dela ter necrose é praticamente de 100%, ok? E aquela criança que, mesmo que ainda não esteja drenada, ainda não tenha o derrame pleural claramente descrito radiologicamente, ela evolui para sintomas graves e progressivos, tá? E aí eu achei esse artigo, que eu achei extremamente interessante, que eu acho que vale a pena a gente tirar, até porque foi um artigo, uma revisão sistemática sobre os últimos trabalhos publicados em relação à pneumonia necrotizante e que teve a participação do Rio Grande do Sul como um dos grupos revisores e pesquisadores mesmo no desenvolvimento dessa revisão. E a primeira coisa em relação à etiologia, eu acho que esse trabalho diz muito para a gente, ok? Eles estudaram 22 estudos após a seleção, eles chegaram a 22 estudos que qualitativamente se prestavam a participar dessa revisão, e eles reuniram, e esses estudos ao todo reuniram 1.408 pacientes. O que chamou a atenção desse estudo, que eu acho que vale a pena a gente colocar aqui e depois até abrir para o debate? O Streptococcus pneumoniae continua como um agente etiológico mais frequente, mais pesquisado e, inclusive, mais encontrado dentro dos quadros de pneumonia complicada, ok? Agora, é interessante porque mesmo quando eles utilizam múltiplas técnicas de detecção do agente, a detecção desses, eu não sei se vocês estão vendo o meu mouse, mas em 1.208 indivíduos, tá? Houve a realização, a descrição no estudo da realização da hemocultura, de algum tipo de cultura para a detecção do Streptococcus pneumoniae, de algum método, na verdade, porque também havia o método molecular, que também foi citado, ok? Então, dos 1.400, 1.280 indivíduos passaram por algum screening em relação à busca pelo pneumococo, e a detecção foi em 21%. Então, aquela máxima que a gente vê nos livros textos de pediatria, de pneumopediatria, em que a detecção do agente etiológico em pneumonias complicadas, mesmo aqueles indivíduos virgens de antibiótico, não ultrapassa 30%, sim, isto ainda é uma verdade, tá? E aí me chamou a atenção um outro dado, e aí me chamou a atenção e eu fiquei bem curiosa, e que eu acho que muita gente aqui também vai, vai suscitar, vamos dizer assim, a discussão. A gente está falando de quadros de pneumonia complicada com necrose, que preencheram critérios para pneumonia necrotizante. 197 casos houve a busca pelo Mycoplasma pneumoniae, em algum momento da investigação. E aí, eles recuperaram o agente etiológico em quase 40% dos casos. E aí eu achei interessante, eu fiquei curiosa, porque nós sabemos que o Mycoplasma pneumoniae, ele é um agente etiológico de pneumonia na infância. A gente sabe que tem aquela síndrome característica, em que muitas vezes a gente chama de pneumonia atípica, né? Pouca febre, muita tosse, um padrão de radiológico que na maioria das vezes não é consolidação, mas a gente também sabe que é descrito na literatura que o micoplasma pode dar, inclusive, derrame pleural, pericardite, serosites, outras. Então, assim, a criança pode ficar grave, pode dar Guillain-Barré, então, assim, pode dar consolidação. Então, a gente sabe que também existem casos descritos na literatura de formas clínicas que se assemelham à infecção pelo Streptococcus ou pelo até o próprio Staphylococcus, ok? Mas eu fiquei muito, muito surpresa com essa taxa. 40% era um valor muito alto. Acho que depois todo mundo vai poder dar aí a sua opinião. E aí eu fui buscar as referências, eu fui buscar quem eram as referências, quais eram as referências e qual a metodologia e o que eles consideraram no final do dia como a etiologia por micoplasma. Então, primeiro, eles detectaram através de PCR, de suave ou de aspirado nasofaríngeo, aquele mesmo que a gente utiliza, aquele painel molecular multiplex para detecção de múltiplos agentes, a grande maioria vírus, mas a gente também pesquisa o Mycoplasma pneumoniae. Então, eles utilizaram essa recuperação para inferir a possibilidade causal da pneumonia necrotizante
e o achado do micoplasma. E nesses casos não foi encontrado nenhum outro agente. Então, aquela coisa, eu não encontrei nenhum outro agente, eu encontrei o micoplasma e eu inferi a causalidade ao micoplasma. E aí fica difícil da gente inferir isso. Então, eu acho que eu não estou invalidando esses estudos, mas eu acho que é passível, é um resultado passível de uma revisão crítica um pouco mais cuidadosa e uma necessidade de reflexão, porque eu posso fazer um PCR em que eu tenho um micoplasma ali, mas não dá para dizer que objetivamente é ele que está causando o quadro de pneumonia grave daquela criança naquele momento, ainda mais quando a gente tem o dado da primeira linha, de que a grande maioria das pneumonias, eu vou ter uma taxa de recuperação do principal agente etiológico pequena. Então, eu acho que isso aí depois vale a gente conversar. E aí, quando a gente fala de pneumonia necrotizante, a primeira dúvida que todo mundo tem, todo mundo, independentemente de onde a criança vai internar, será que eu estou diante de um agente mais resistente? Será que eu estou diante? Não é um agente etiológico mais resistente, mas ele tem uma característica de comportamento mais agressivo. E aí o Cireva de 2023, ele mostrou para a gente que sim, nós estamos atravessando uma transição em relação àquilo que anteriormente a gente ouvia também com muita frequência. Não, nosso Streptococcus pneumoniae, ele é sensível. Sim, nós vamos sempre valorizar a penicilina na dose usual de 50 miligramas por quilo dia para o tratamento de uma pneumonia. E sim, a gente vai entender que ele é sensível, que ele vai poder causar derrame pleural, ele vai poder causar uma grande consolidação, mas essa sensibilidade existe e o Cireva está trazendo, também são dados passíveis de uma aula só para discutir eles, mas ele também mostra para a gente que não, o Streptococcus pneumoniae vem tendo um padrão de resistência que vem sendo detectado. Aí a gente fala de doenças graves, né? E a gente fala da doença meningoencefálica causada pelo Streptococcus, porque o Cireva, ele divide a infecção por Streptopneumoniae em meningite por estrépito e infecções graves por estrépito. E que dentro dessas infecções graves por estrépito está a pneumonia. Então, a gente tem visto a emergência de sorotipos, como o sorotipo 3, como o sorotipo 19A, sorotipos que apresentam um padrão de resistência antimicrobiana, resistência à penicilina significativo, como o 19A, ou o sorotipo 3, que é mais sensível, porém ele tem uma estrutura de cápsula polissacarídeo que faz com que ele seja mais agressivo, com que ele possa ficar viável durante bastante tempo naquele parênquima pulmonar, e aí, com isso, causando uma doença mais extensa. Então, é importante que a gente leve isso em consideração, tá? E os dados do Cireva mostrando que mais de 50% das amostras precisa de uma exposição maior à penicilina, ou seja, dose aumentada de penicilina, para conseguir a gente vencer esse quadro infeccioso, ok? Esses estudos que encontraram o micoplasma são estudos chineses, em que eles, já falei, eles detectaram PCR através do suave de nasofaringe, e eu acho que aí fica uma dúvida, né? Nós somos diferentes da China, porque a gente não identifica com frequência o micoplasma, ou a gente não identifica ele porque ele é um infrequente causador de necrose, ou porque a gente não pesquisa na rotina. Então, acho que essas duas perguntas ficam aí para serem respondidas. Eu acho que seriam ideias de estudo, ok? Bom, vamos lá. Em relação ao diagnóstico da necrose, e a etiologia a gente já falou, mas em relação ao diagnóstico da necrose, a principal arma que a gente tem é o estudo radiológico. E aí, quando a gente fala de uma pneumonia complicada, a gente fala que a gente tem em nossas mãos algumas armas, alguns instrumentos. A radiografia simples de tórax, a ultrassonografia de tórax e a tomografia computadorizada de tórax. Houve de propósito essa descrição nessa ordem. A radiografia de tórax, sem dúvida, é o primeiro exame, e a maioria dos estudos mostram que é o primeiro exame que uma criança com suspeita de pneumonia realiza dentro do hospital, antes mesmo de exames sanguíneos, por exemplo. Bom,
Essa radiografia de tórax, por si, ela já consegue me dar quais informações? Ela consegue me dar, sim, a presença da lesão de parênquima pulmonar. 2, a extensão dessa lesão. 3, as características, então é um aspecto de broncopneumonia, é um aspecto de consolidação, é um aspecto de doença intersticial. A radiografia simples de tórax, ela também consegue me dar, com acurácia, a possibilidade, a presença de, por exemplo, lesão mediastinal concomitante, lesão pleural concomitante e acometimento extratorácico. Então, extrapulmonar, perdão. Como, por exemplo, a gente já teve a oportunidade de ver, a criança chega com um quadro de pneumonia e ela também tem um abscesso, ela tem uma celulite em parede de tórax. Então, a radiografia simples de tórax, ela consegue nos dar essas informações. Ela também consegue nos dar, e aí eu vou precisar de mais de um filme, mas consegue, ela consegue nos dar, no caso da presença do derrame pleural, se esse derrame pleural ele está mais provavelmente livre ou septado. A gente não utiliza hoje com muita frequência, mas é facilmente possível da gente fazer essa avaliação através do decúbito lateral com raios horizontais, ou seja, aquela radiografia conhecida como Laurel. Então, a gente consegue dizer se aquele derrame está livre, se ele não correr, a maior possibilidade é que ele já esteja septado. Lembrando que quando a gente fala do empiema, a gente tem que lembrar das fases do empiema, isso também vai ajudar a gente a saber em que momento a criança está. E aí, um exame que vem sendo utilizado com muito mais frequência do que ele deve ser feito, e que vai trazer pouca informação para a gente na fase aguda da doença, é a tomografia computadorizada de tórax. Mesmo para os casos em que não há derrame pleural, mas há grande consolidação com suspeita de necrose, a ultrassonografia de tórax, ela consegue, à beira do leito, sem radiação, ela consegue nos dar uma visão muito boa, tanto de extensão da lesão, quanto da presença de necrose. E por que eu estou falando isso tudo para vocês e eu ainda não mudei o slide? Por causa do seguinte, aquele mesmo estudo lá do grupo, em que o grupo do Rio Grande do Sul foi autor, e que fala sobre a revisão sistemática, ele tenta responder várias perguntas em relação à pneumonia necrotizante. E a primeira delas são os recursos de acompanhamento. E aí eles encontraram 15 estudos que se propuseram a estudar o acompanhamento a curto prazo, 3 a 6 meses, e o follow-up a longo prazo, com mais de 6 meses, dessas crianças que ficaram graves e com o padrão de pneumonia necrotizante. E eles observaram que no follow-up curto, eles encontraram 13 estudos que acompanharam ao todo 327 crianças, ok? Sendo que destas, 239 crianças fizeram esse acompanhamento através de imagem de tórax, tá? 176 crianças resolveram completamente a sua imagem, mas precisaram realizar mais de 3 exames radiológicos nesse controle, nesse acompanhamento. Dessas crianças, 239, 12 seguiram com imagens de pneumatocele e cavidades, e essas crianças fizeram mais exames radiológicos ainda. E eu tenho 3 crianças que, nos primeiros 6 meses, infelizmente, evoluíram com uma fístula broncopleural importante e bronquiectasias. E essas crianças tiveram, sim, que realizar tomografia no seu acompanhamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem que pensar na fase aguda que essa criança, ela vai ter um follow-up pós-resolução do quadro que vai envolver a realização de exames radiológicos. E nesse momento de acompanhamento, talvez o ultrassom não vá nos ajudar tanto quanto a realização, por exemplo, da radiografia de tórax e em outros casos, inclusive a necessidade de uma nova tomografia. Então, na fase aguda, a gente tem que pensar que a radiação é cumulativa, que isso oferece risco. O risco em uma criança é diferente do risco de um adulto. A criança não é um adulto em miniatura. Então, quando você pensa nisso, você pensa que essa radiação está incidindo sobre um indivíduo, sobre um ser humano, em franca multiplicação celular, tá? Então, o impacto ele é muito maior.
ok? Quando essas crianças são acompanhadas com mais de 6 meses, eles encontram 3 estudos que envolvem 157 crianças, e aí essas crianças novamente realizando mais exames radiológicos, tá? Conforme eu já adiantei, a radiografia simples de tórax resolve desde que ela seja bem feita. A ultrassonografia de tórax, ela é muito útil. Então, uma coisa eu achei bem interessante, eu não sei, eu vou até comentar, porque uma médica pneumopediatra que trabalha comigo lá no Instituto Fernandes Figueira, a doutora Viviane, ela está voltando para o Rio de Janeiro após um período em que ela passou 6 anos em São Paulo. E lá em São Paulo, ela acabou, claro, continuando a sua filiação e permaneceu linkada à Sociedade Paulista de Pediatria. E aí ela me mostrou ontem, durante uma reunião que tivemos, ela me mostrou um e-mail, inclusive servindo como ideia, inclusive, futura, um curso de ultrassom, um curso teórico-prático de introdução à ultrassonografia para o pediatra, coisa que, sem dúvida nenhuma, lá, assim, Congresso da Academia Americana de Pediatria, as reuniões tanto das sociedades de pneumologia como de outras áreas, cirurgia, o ultrassom cada vez mais à beira do leito, cada vez mais sendo realizado, esse ultrassom de monitoramento podendo ser realizado pelo colega pediatra, aquele pediatra que está no plantão na UTI, aquele pediatra que está de plantão na enfermaria e que está de plantão na emergência. Então, eu achei muito interessante a ideia da Vivi já compartilhando aí com a gente como ideia futura, tá? A tomografia a gente está usando muito e sem critério. E é importante, aí eu vou deixar uma grande mensagem. Resolveu que a tomografia não tem jeito, ela é o caminho para avaliar o meu doente. Naquele momento, houve a discussão e a equipe define que a tomografia precisa ser realizada. Pessoal, a tomografia, nesse caso, ela não precisa ser em alta resolução, ela pode ser uma tomografia convencional, mas obrigatoriamente a gente tem que brigar pela injeção de contraste. A gente tem hoje contrastes não iônicos, que são contrastes são muito seguros e que, se feitos de forma responsável, né, com a equipe de radiologia, fazendo a injeção de contraste naquele acesso venoso, que vai garantir um bom contraste no exame, a gente vai conseguir avaliar não só derrame, mas também necrose, e a gente precisa disso. As diferentes evoluções a gente vai observar e lembrar que o tamanho da lesão, né, que fica como sequela, vai poder ser necessário acompanhamentos muitas vezes específicos, e algumas vezes a gente sabe que essas crianças elas têm risco de morbidade futura pós-tratamento. Em relação a antibiótico, terapia, em relação à cirurgia, tempo de tratamento. O manejo da fase aguda. Então, o antibiótico, ele não existe uma fórmula, não existe aquilo que a gente diga que precisa ser feito e deve ser feito. Ele deve ser contextualizado com aquela criança em termos de indivíduo. Então, a gente não pode esquecer de olhar o calendário vacinal dessa criança, ver quais são as vacinas que ela fez, às quais ela foi exposta, quanto tempo ela tem de vacinação. Isso vai ser muito importante para o nosso raciocínio. 2, a presença de lesão extrapulmonar. Então, se existe lesão extrapulmonar, isso pode dar um indício para a gente de agente etiológico que pode nos ajudar na escolha. 3, o caráter epidemiológico da tua região. Então, a gente tem que fortalecer esse conhecimento epidemiológico da tua região em relação àqueles poucos casos em que a gente encontrou e recuperou o agente, qual foi o agente que a gente recuperou e qual o perfil de sensibilidade daquele micro-organismo, ok? Mas, obrigatoriamente, você deve cobrir o Streptococcus pneumoniae e o Staphylococcus aureus. A gente não pode deixar de fazer essa cobertura. Em relação à transição, em relação ao tempo de antibiótico terapia venoso, a gente sabe que ele não existe um prazo mágico, não existe um tempo mágico. Quem vai dizer é a evolução tanto hemodinâmica quanto sistêmica e pulmonar dessa criança. A gente tem que monitorar os marcadores inflamatórios, a gente tem que monitorar a leucometria, a gente tem que monitorar a curva térmica. A transição para antibiótico terapia oral, ela é variável, não existe também nada estabelecido, mas o que a gente vê nos estudos, e esse estudo de 2022, ele é muito interessante. Ele observa, e como estatisticamente significativo, que aquelas crianças que não tinham necrose,
as crianças que tinham necrose, o médico prescreveu a elas mais tempo de antibiótico terapia oral pós-tratamento venoso do que aquelas crianças que tiveram uma pneumonia sem necrose associada a derrame pleural ou aquela pneumonia sem necrose sem derrame pleural. Então, o fato de ter necrose oferece uma morbidade na criança grande a ponto dessa criança comumente receber mais antibiótico oral no período de transição de tratamento, tá? No caso da fístula, a presença de necrose faz com que a gente repense a indicação indiscriminada dos fibrinolíticos quando a gente aborda o empiema, porque isso aumenta o risco de fístula broncopleural. A maioria dos estudos também mostra que a melhora ocorre sem intervenção cirúrgica do parênquima. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, sensibilizar a equipe da cirurgia pediátrica na hora de abordar aquele derrame pleural, mesmo que a gente encontre áreas no exame tomográfico ou no exame de ultrassonografia ou radiológico simples de que há necrose, a chance de recuperação daquele parênquima é grande, então não vai mudar a evolução da criança, a não ser casos pontualmente isolados, onde a criança realmente é grave, a área de necrose não melhora, o padrão infeccioso está descontrolado, aí a gente tem que pensar nisso, mas usualmente não é para pensar como primeira opção tirar aquela área necrosada, tá? Bom, antibiótico já falei, baseado na epidemiologia, na gravidade e no germe. Uma coisa que é muito importante, 2 conceitos muito importantes, e que a gente tem que começar a trabalhar e ter segurança de trabalhar eles dentro da UTI. Não ter medo de voltar atrás. Com pouca frequência você vai isolar o agente, mas quando você isolar o agente, não fica com medo de voltar atrás no teu antibiótico, se o teu antibiograma, se a tua criança clinicamente está te mostrando que ela está melhorando e o teu antibiograma te mostra que você poderia ter pegado menos pesado na escolha do teu antimicrobiano. E mais do que isso, quando a situação não está bem, antes de subir etapas do antibiótico, de escolha antimicrobiana, pensa o que pode estar sendo fator de agravamento, de confundimento dessa criança, que nem sempre é a questão da escolha errada. A conduta cirúrgica, sempre tratar o empiema quando presente. Então, é muito frequente a associação, quando há necrose, da presença do empiema. A solução cirúrgica ou clínica adequada do empiema vai mudar a evolução dessa criança. Então, é importante que a conduta cirúrgica do empiema ela seja sempre bem feita. E vai poder ser feita através de toracoscopia, drenagem simples, drenagem associada à aspiração. E a gente tem que lembrar que a gente tem desde dispositivos únicos e simples até dispositivos mais sofisticados, como, por exemplo, o último, o Topaz, onde ele monitora e mede e determina o quanto vai estar a velocidade que está acontecendo aquela drenagem ao longo das 24 horas. Esse aparelho, esse equipamento, ele é muito bom quando há presença de fístula broncopleural, mas é muito difícil, mesmo nas unidades privadas de saúde, a gente ter. Eu já falei sobre evitar a ressecção do parênquima pulmonar de forma precoce, a gente tem que ter paciência nessa abordagem, ok? O fibrinolítico, os 2 que são utilizados, a uroquinase e a alteplase, a recomendação é que, na presença de necrose, cuidado, porque isso pode não só aumentar o risco de fístula broncopleural, mas piorar ela no caso de estar presente. No caso da evolução pós-alta, em que a gente tem que se preocupar? A radiologia pode demorar e não se faz necessário o controle frequente, então é importante isso, não adianta ficar radiografando toda semana, de 15 em 15 dias, de mês em mês, não, vai ser necessário pontualmente. O acompanhamento clínico é obrigatório, então é importante que a gente fidelize essa criança, pactue com esse familiar que vai precisar desse acompanhamento clínico, ok? E aí eu trouxe um caso clínico para ilustrar para vocês, uma menina de 1 ano e 6 meses, para finalizar os últimos 2 minutos de aula, 3 dias de febre e dor abdominal. Essa criança, 4 semanas antes, ela teve uma infecção por fluar positivo. Ela não apresentou tosse nesse momento agora de adoecimento, nesses 3 dias. E aí ela apresenta somente dor abdominal. A única coisa, febre e dor abdominal. Ela não tem tosse e a história de fluar 4 semanas anteriores.
ela faz essa radiografia de tórax, onde a gente observa uma área de hipotransparência heterogênea em terço inferior de hemitórax esquerdo. Ela já tem uma linha pleural, a ultrassonografia de tórax mostra um derrame pleural laminar e confirma a consolidação. E aí ela faz 4 dias de antibiótico venoso. Essa criança começa com antibiótico venoso e ela acaba perdendo o acesso venoso no 3º para o 4º dia de tratamento. Nas primeiras 48 horas de tratamento, ela tem uma melhora clínica considerável e o laboratório dela, colhido com 48 horas de antibiótico, também é melhor. E aí, quando ela perde esse acesso venoso, e aí já existem muitos trabalhos mostrando sobre cursos cada vez mais curtos de antibiótico em pneumonias comunitárias não complicadas. E aí, quando ela perde esse acesso venoso no 4º dia, acaba-se por transicionar esse antibiótico para oral e ela acaba, bem clinicamente, bem laboratorialmente, recebendo alta com amoxicilina e clavulanato oral, ok? No mesmo dia, menos de 24 horas após, essa criança evolui com desconforto respiratório e ela evolui com o retorno e a piora da dor abdominal. Ela acaba, na verdade, eu vou passar aqui para vocês, ela acaba internando, realizando uma tomografia que eu estou passando para vocês inicialmente sem contraste. Eu vou voltar aqui um pouco. Opa, desculpa. E aí você vê que essa tomografia que foi realizada sem contraste, ela mostra a área de consolidação, já existe área de parênquima, de necrose, mas ela não mostra a extensão real da lesão, tá? E aí, ela, na verdade, essa tomografia, perdão, ela faz com contraste. Mas se vocês observam, a injeção de contraste, ela não foi eficaz. Ela não foi no tempo adequado. Mas aí a gente observa a linha do derrame pleural e a gente observa também que há focos de necrose no interior da consolidação. Essa criança, ela reinterna, ela faz o antibiótico venoso e com 7 dias de antibiótico venoso, bem clinicamente, com 7 dias de antibiótico terapia venosa, ela tem esse primeiro raio-x da esquerda, onde a gente observa ainda a presença dessa linha pleural, mas a criança muito bem, sem febre, comendo, brincando, andando pelos corredores do hospital. Muito bem clinicamente. E aí, ela faz volta a ter a dor abdominal. Ela não faz febre, mas volta a ter a dor abdominal no 6º dia de tratamento. E aí é 6º para o 7º. E aí a gente radiografa essa criança novamente. E aí, quando a gente radiografa essa criança novamente, a gente vê que a imagem parenquimatosa, ela piora. E aí a gente faz uma ultrassonografia e a gente recebe um laudo de que essa ultrassonografia, ela estava... o derrame pleural havia aumentado. Ele era laminar e ele havia aumentado. E aí, houve uma dúvida em relação à cirurgia. Opa, meu Deus. Estou conseguindo. Espera aí. Eu não estou conseguindo aqui, desculpa. Mostrando essa imagem aqui, ficou desconfigurado. Mas aí houve uma sugestão de que essa criança deveria repetir a tomografia, com essa radiografia aqui no meio. Ela deveria repetir a tomografia, porque aí eu indiquei a cirurgia para ela, e a proposta era de fazer uma nova tomografia para poder verificar o quão loculado estava esse derrame e dar uma previsão para a gente em relação à questão da videotoracoscopia, acesso. E aí, eu questionei, eu pedi ao grupo que reconsiderasse a submissão dessa criança a uma nova tomografia e dei a eles a opção de fazer o Laurel. E aí a gente fez o Laurel, o líquido correu, e aí a gente viu que o que ela tinha realmente de piora era o derrame pleural, não era a consolidação, vocês não conseguem ver a imagem exatamente por causa da desconfiguração, e aí a gente conseguiu enviar essa criança para o debridamento, aonde a gente observa que o líquido realmente estava livre, tá? Era um líquido amarelo citrino, mas um líquido espesso, com característica laboratorial de empiema, um pulmão que tinha inflamação, ele tinha áreas que a gente observava que eram áreas friáveis, tá?
Esse era o derrame pleural da criança, uma vez drenada, sem troca de antibiótico, ok? Somente com o tratamento cirúrgico, a gente conseguiu solucionar o problema da criança e ela recebeu alta, tá? Então, quais as mensagens finais eu trago para vocês? Apesar da gravidade da fase aguda da doença e da morbidade de curto prazo, os resultados clínicos a longo prazo, eles são geralmente bons, então essa criança vai se recuperar bem. Na fase aguda, o tratamento conservador com antibiótico endovenoso é o tratamento de escolha. A imagem por raio-x e ultrassom, ela deve ser privilegiada e a tomografia reservada para casos atípicos e complexos. Os estudos bem projetados, eles são necessários com métodos diagnósticos com boa sensibilidade para a gente entender os efeitos de longo prazo na saúde pulmonar. E, acima de tudo, diretrizes nacionais, elas são necessárias para a gente contextualizar com a nossa epidemiologia local, tá, pessoal? Muito obrigada. Agora, eu acho que a gente pode discutir, colocar aí em fórum as dúvidas. Eu vou parar a apresentação. Eu vou abrir aqui as perguntas. Patrícia, eu criei uma fila aqui, Vamos lá. umas perguntas aqui. Tem 3 Pera pessoas aí. já, pelo menos, com a mão levantada, né, Léo, Léo? você está me ouvindo? Isso. Tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Eu não estou. Tá me ouvindo? Peraí. E a Jéssica pode Eu não tô... começar. Ah, tá aqui. Pronto. Vamos lá. A Há uma Jéssica, indicação de tempo mínimo de antibiótico venoso na literatura? A Marília está perguntando. Na verdade, não, Marília, não existe tempo de antibiótico mínimo na literatura. Normalmente, a pneumonia necrotizante, a gente sabe que o tempo de tratamento entre 10 a 14 dias é o que normalmente a gente vê descrito na literatura, tá? Mas lembrando que a gente pode se preparar, a recomendação, na maioria das vezes, é para a gente se preparar um tempo de antibiótico mais longo, tá? Eu acho que tem a Jéssica, ela levantou a mão. Vamos lá. Jéssica, Pode falar, boa Jéssica, noite. por favor. Boa noite. Eu levantei a mão errada, desculpa. só a Jéssica que levantou a mão. Juliana Cristina Castanheira, quer abrir o microfone? Boa noite. Eu fiquei curiosa para saber se nesse caso que você colocou no final, qual tratamento vocês instituíram? Porque eu vi que ela fez o tratamento com amoxiclovulanato, né? E até o procedimento cirúrgico, o que foi utilizado? Ah, ótimo, perfeito, Ju, foi ótimo. Eu não coloquei a questão do dilema do antibiótico exatamente para a gente focar na questão de o quanto um exame simples, antigo, resolveu a gente do ponto de vista cirúrgico. E Mas a essa gente tem que criança, brigar pelo laurel, né, doutor? Hoje em dia, o pessoal isso mesmo, não Ju, valoriza o laurel, né? Eles isso querem aí. direto para a tomografia. Isso aí. Então, o que aconteceu? Eu vou te dizer. Essa criança interna, tá? Ela faz 72 horas de amoxicilina e associada a ácido clavulânico venoso. Depois é transicionado para amoxicilina clavulanato oral, sendo que a amoxicilina foi feito 90 miligramas por quilo por dia para ela. Ela recebe alta com 90 miligramas por quilo por dia. Quando ela reinterna e a escolha antimicrobiana dela foi cefepime associado à vancomicina, tá? Agora, existem uma corrente grande preocupada com a questão dos níveis séricos de vancomicina, principalmente em crianças que, por exemplo, com pneumonia necrotizante, que pode evoluir para instabilidade hemodinâmica, a capacidade da gente manter esse nível sérico adequado a nível de parênquima pulmonar. Então, existem outras terapêuticas anti-estafilocócicas que podem ser utilizadas como substitutas à vancomicina. No caso dessa criança, a escolha foi cefepime e vanco. No 6º para o 7º dia, houve o questionamento. O derrame pleural, vamos drenar e vamos trocar o antibiótico. Não. A clínica da criança estava mostrando para a gente, a curva térmica da criança, o marcador laboratorial, ela teve uma complicação mecânica. E aí, o que a gente fez? A gente drenou e resolveu, e ela terminou os 10 dias. 3 dias depois, ela estava retirando o dreno, completando 14 dias de tratamento de antibiótico venoso, ela estava indo para casa. E ela foi para casa sem nenhum antibiótico oral. Obrigada.
Eu não sei se alguém mais quer perguntar. A gente tem quase 100 pessoas na sala, pessoal. Muito legal, né? Muita gente não conseguiu entrar, Patrícia, porque tinha uma limitação. Aí a gente Ah, recebeu é? algumas Nossa. mensagens, a gente lotou a sala era de 100 pessoas. Ó, Marina levantou a mão. Marina, pode falar, Marina. Marina, você quer abrir a câmera para falar conosco? Sim. Eu queria, Ana, se você me permite, eu vi que a Nath, ela já Mas até me só um ajudou. minutinho, Tá, Paty, pode falar. porque acho que mais gente abriu. A Marina levantou a mão, mas não Muito está. obrigada. Tá cheio todo mundo Ah, elogiando. obrigada. Marina quer falar, Marina? Oi, boa noite. Oi. Patrícia, tá me ouvindo? Sim, Marina, estou te ouvindo. Oi, Patrícia, boa noite. Primeiro, para te agradecer pela aula, tá? Pela sua disponibilidade. A aula foi excelente. E eu queria até perguntar para você, porque lá no nosso serviço a gente tem isolado bastante o pneumococo mesmo, Que mas bom. a gente tem visto, até lá eu vejo também no Niterói-DO, tendo isolado também bastante o hemófilo. O que você Aham. tem visto também por aí? E isso tem aumentado nos últimos 2 a 3 anos, a gente está vendo com muita frequência e paciente muito grave. Aham. E vocês têm tipado esse hemófilos, Marina? Não, a gente não consegue tipar. Os Não. pacientes que a gente conseguiu, tanto no Niterói-DO, né, dos casos que eu vi, quanto lá em Maricá também, foi através do líquido pleural, Tá bom. E através de PCR ou cultura? através de cultura. Tá Na ótimo. hemocultura, já vimos 2 ou 3 pacientes na hemocultura e em líquido pleural. E o padrão de resistência, Marina? Eu não me recordo do antibiograma, Tá. mas Eu acho que isso. ao que eu me recordo de um deles era sensível, tudo sensível. Tá. Eu acho que uma coisa que é muito importante, né, é a gente valorizar isso que você está falando. No período pós-pandemia, a gente sabe que a gente tem o princípio básico, né, da vacinação contra o hemófilos, ele vem naquela proteção contra a doença meningoencefálica, né, a gente sabe disso. Mas a gente sabe também que acaba tendo proteção de outras formas para outros. E o que é importante é o seguinte, é que o período pós-pandemia, eu acho que vai trazer para a gente esses desafios, tá? Não só as crianças menos vacinadas, mas também aquelas crianças que passaram muito tempo isoladas e cuja sua resposta imune armada contra essas bactérias que comumente geravam quadros infecciosos e que a gente estava preparado para reagir contra eles. Então, eu acho que talvez a gente experimente também infecções mais invasivas por germes que a gente já não estava vendo há muito tempo, independentemente se são cobertos ou não por vacina, mas porque essa memória, né, desse contato, ele foi meio que capturado, vamos dizer assim, nesse momento nesse período de isolamento. Eu não sei se tem mais alguém que queira fazer algum comentário. A Adriana levantou a mão. A Adriana é pneumopediatra lá do Hospital Jesus, Marina. Eu não sei se ela tem alguma coisa para falar com a gente em relação a isso. Oi, boa noite, Patrícia. Boa noite, pessoal. Aula maravilhosa. Patrícia, que realmente tocou nos pontos mais arenosos e duvidosos da abordagem da pneumonia necrotizante, que é uma catástrofe, né, do ponto de vista de doença pulmonar invasiva. Então, realmente, eu acho que a gente está experimentando pós-pandemia, e isso está acontecendo lá no Jesus também, crianças com infecções mais graves, que a gente realmente está tendo que abordar de uma forma um pouco mais intensiva,
né? E esses comentários aí que a Patrícia falou, do ponto de vista do cuidado com a abordagem radiológica, do mais simples para o mais elaborado, né? A tentativa de reduzir a exposição à radiação, visto que a gente está em plena sazonalidade, experimentando a emergência, inclusive de germes que não estavam frequentes, como a Bordetella pertussis, o Mycoplasma. Então, assim, eu acho que a gente, nessa sazonalidade, além da doença bacteriana invasiva, a gente vai ter a oportunidade de experimentar realmente outras vivências com gravidade. Então, eu acho importante a gente separar o joio do trigo. Eu queria fazer um comentário que, inclusive, isso fez parte de um round hoje, a respeito de uma abordagem de uma criança com uma pneumonia mais grave, sobre a questão da dose da amoxicilina com clavulanato, na dose de 90 miligramas por quilo, né? Lembrando que a gente realmente sempre tentava voltar atrás para o Clavulin 50, né? Sempre pensando em não gerar uma disbiose, né, na criança, né, por conta do uso do antibiótico, principalmente do clavulanato, mas eu acho que esses dados fazem a gente realmente repensar essa conduta, né? E, sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente vai ter que ter cuidado com esse grupo de pacientes, tá? Com relação à tomografia de tórax, o que a gente vê com as crianças que são reguladas para o hospital é que, infelizmente, esse exame acaba sendo um exame pedido de forma precoce, o que, assim, a gente vê que talvez isso aconteça um pouco menos, né, nas unidades privadas, mas eu acho que não tão menos. Então, assim, sabendo que a gente tem pediatras aqui que fazem parte de redes, esses comentários aqui que a Patrícia fez com relação à utilização do exame radiológico menos invasivo é de suma relevância. E o Laurel, realmente, o exame, uma boa anamnese, um bom exame físico, né, realmente conseguem evitar muita invasão desses pacientinhos pequenos. Eu acho que a Adriana tocou em pontos importantes. E a doutora Ecaterine, ela levantou a mão. E aí, Ecaterine, se quiser abrir, e eu acho que a Ecaterine vai dizer uma coisa bem legal para a gente, tá vendo? Eu falando de resposta imune, pandemia com uma imunologista na sala. Então, vai lá. Eu só queria comentar, Patrícia, foi ótima a aula, parabéns. Eu só queria comentar que antes da pandemia, quando a gente via, volta e meia, a gente era chamado para investigar imunodeficiência quando tinha uma pneumonia necrotizante, né? E, claro, a gente sempre pensava primeiro em DGC, defeito de fagócito, e logo depois, quando começou uma incidência maior mesmo, a gente viu, sem dúvida. A gente ainda foi chamado 1, 2, 3 vezes, depois o pessoal desistiu, porque viu que era pneumococo mesmo, crianças rígidas. Então, no momento atual, uma pneumonia necrotizante não é mais aquela coisa, tem que investigar a imunodeficiência de jeito nenhum, pelo menos não no momento atual mesmo. Da mesma maneira como aconteceu com o Zoster, né? Zoster em criança era igual a investigar a imunodeficiência. Sim. E hoje em dia a gente tem visto Zoster em crianças rígidas que você não identifica coisa nenhuma. Era só para comentar isso, lembrar Tá ótimo, maravilha. E eu acho que essa informação da Marina em relação a hemófilos, eu vou realmente, Marina, eu vou buscar alguma coisa do ponto de vista de artigo, evidência científica, e aí eu vou compartilhar com o Daniel e vou compartilhar vou compartilhar com todo o grupo aí para a gente poder ver se a gente consegue correr aí. Uma coisa que eu queria, eu não sei se a Natália Teixeira, eu não sei se a Nath está ainda na sala. A Natália, ela ajudou a gente a abrir aqui a apresentação. A Natália foi residente, ela é pneumopediatra e foi residente lá do hospital do Fernandes Figueira. E a Natália teve a oportunidade de, inclusive, estudar e preparar uma apresentação enquanto residente lá na época sobre pneumonia necrotizante. Eu não sei se a Nath está na sala, se ela quer complementar alguma coisa, se quer sugerir até alguma resposta sobre essa consideração do hemófilos da Marina. Eu não sei se a Natália está na sala, mas... Oi, Nath, tudo bem? Você quer complementar alguma coisa? Tem alguma coisa que, porventura, você acha que seja importante a gente levantar a bola aí para o pessoal?
Paty, eu acho que tudo que você falou foi muito bem colocado. E eu acho que, assim, a coisa do Laurel foi uma super jogada, né, com você, mas o que mais os artigos têm falado é a ultrassom, não tem jeito, né? A gente vai ter que aprender, trazer para a prática e acompanhar com a Isso aí. ultrassom. Não tem jeito, assim. Em pneumologia, nos fala mais de outra coisa, não só para pneumonia complicada e necrotizante, mas para acompanhar pneumonia, acompanhar o diafragma, acompanhar a resposta de ventilação. Então, eu acho que não tem jeito. Todos nós, pediatras, pneumologistas e outras especialidades, a gente vai ter que acabar aprendendo mesmo. Isso E aí. essa ideia é muito boa, hein, do curso, a ideia da Vivi. Sim, Acho a que ideia foi ótima. frente. Uma oficina prática, um curso com módulos teóricos, depois a gente passa para uma prática hands-on, com oficinas pequenas, em que a gente possa fazer num custo bom para o associado, exatamente, para que ele possa ir fazer o curso lá na sociedade, receber uma primeira capacitação e sair dali até estimulado a aprofundar o estudo, a fazer cursos mais especializados. Eu achei uma ideia excelente, assim, uma super jogada da Sociedade de São Paulo, e eu achei muito legal mesmo. A Juliana, eu acho que levantou a mão de novo. Levantei. Eu tô aqui, doutora, a convite da Natália. Inclusive, eu sou de Minas, trabalho aqui em Uberaba, no Hospital Federal, e a nossa maior dificuldade é que aqui a gente não tem amoxicilina com clavulanato endovenoso no hospital da Aham. Universidade Federal do Triângulo Tá, Mineiro, né? E tá. aí sempre fica essa dúvida em relação à cobertura, né, inicial. Acaba que a gente muitas vezes inicia com penicilina ou AMP, mas Aham. decorrente dessa evolução, acaba que a cada 2, 3 dias o espectro ele é ampliado, né? E a gente não passa por esse momento aí da Tá, amoxicilina com clavulanato. Acaba que tá. entra com a CF e logo em seguida a cefepimivan, como você mesmo disse desse paciente. Tá Eu acho bom. que o que mais angustia a gente é essa troca de antibiótico, né? A cada dia que você passa a visita, a intenção da equipe é estar sempre ampliando, né? Tá. Então, eu queria saber, assim, de vocês, num serviço que você não tem essa possibilidade, Aham. diante desses dados que você apresenta aí do pneumococo sorotipo 3 e 19, fica Tá. muito difícil a gente não entrar com essa cobertura mais ampliada, até Então. pensando no hemófilos também, né? Então, uma coisa que é importante, tá? Foi importante esse ponto que você tocou. Eu acho que a gente pode colocar aí também, assim, o mecanismo de resistência do pneumococo, ele não margeia, ele não envolve a produção de beta-lactamase. Então, a própria escolha de amoxicilina com clavulanato venoso, ela talvez não seja a escolha, tá? Então, assim, nesse caso, foi isso que foi feito. Agora, eu trabalho em serviços onde a primeira escolha, por exemplo, é a cefuroxima venosa para casos graves, ok? Casos que internam, casos que a consolidação é importante, que existe derrame pleural. Agora, você fazer a penicilina cristalina para uma criança que está estável clinicamente, que ela tem uma pneumonia ou ela tem uma pneumonia com derrame pleural, mas hemodinamicamente, a criança que tem uma pneumonia necrotizante, o geral dela está comprometido. É uma criança que está anêmica precocemente, é uma criança que tem cara toxêmica, é uma criança que tem alteração de perfusão. Então, assim, levar em consideração que o fato de ter a necrose, o espelho daquilo para a gente é de esperar que seja uma criança que evolua dessa forma mais grave, ok? E aí, com isso, a gente sabe que existem protocolos hoje que contemplam o início de uma terapia mais agressiva já desde o iníose. Então, eu tenho hospitais aqui no Rio que, por exemplo, começam como primeira terapia cefuroxima. Outros já começam o ceftriaxone, a ceftriaxone na dose de 100 miligramas por quilo dia. Alguns outros hospitais começam a ceftarolina, que também é uma cefalosporina. Cobre estáfilo também, né, doutor? E isso, cobre estáfilo. Ela para monoterapia é uma boa opção, tá? Para monoterapia é uma excelente opção, principalmente quando a criança interna e que a gente suspeita de que possa preencher padrões para sepse de foco pulmonar. Ela não é uma opção, ela é uma opção boa, tá? Uma outra coisa importante é que quando você amplia a cobertura antimicrobiana, isso que você falou é que a gente tem que brigar para, de repente, compreender
que o processo pode estar não resolvendo ou piorando por uma questão mecânica e não infecciosa. Busca o tratamento do teu problema mecânico, porque de repente você vai conseguir controlar o processo sem que obrigatoriamente permeie essa coisa da troca. Sabe por quê? Sabe qual é a sensação? A pessoa fala indução de resistência, ok, a pessoa fala tudo isso, mas a sensação que você tem é que você está morrendo na praia. Você está nadando, chega, e na verdade não é isso, porque você está com foco em achar que tem que trocar o antibiótico e muitas vezes até por questões, ai meu Deus, vai para o centro cirúrgico de novo, ai meu Deus, vai colocar mais um dreno, ai meu Deus, vai debridar, entendeu? E aí não, vê o mecânico, aborda o mecânico, porque às vezes você vai ter muito sucesso, tá? Certo, doutora, Bom, obrigada. tem outras perguntas. Cara, o negócio foi muito bom, gente. Tá dando muito pano para manga. Vamos lá. Em todos os casos de pneumonia necrotizante, você já entra com cobertura antibiótico terapia para MRSA comunitário? Se a criança está grave, se existe complicação hemodinâmica, se ela preenche critério para sepsis de foco pulmonar, eu recomendo que você considere essa intervenção, tá? No caso de ressecção de tecido necrosado, normalmente isso é uma conduta tardia, isso é uma conduta não tardia no sentido de deixou passar a hora, mas tardia no sentido de que ela não deve ser uma conduta precoce, tá? A criança fez uma videotóraco para poder limpar ali o espaço pleural, não vai decorticar, ela vai debridar, né? Ela vai tirar as pontes de fibrina, ela vai aspirar o líquido pleural, vai deixar o dreno ali e o cirurgião vê aquela área do parênquima que está ruim, que está friável, que tem pontos de necrose. Ok, deixa aquilo ali, porque tem pouco tempo de tratamento, é a primeira intervenção cirúrgica e a gente sabe que essas crianças elas têm uma boa evolução, tá? Associação com corticoide, sim, eu vejo com frequência sendo utilizado, Natália, em ambiente de terapia intensiva pediátrica, normalmente quando essa criança preenche critérios para sepse, né? E muitas vezes esse corticoide sendo feito para sepse, não para pneumonia em si, tá? Então, eu não sei se alguém tem mais alguma coisa do ponto de vista prático e até referencial teórico para falar isso. Não é necessário investigar uma pneumonia com imunodeficiência com numa pneumonia com necrose. Na verdade, o que a Caterine e a Adriana, que também é imunologista, além de pneumo, disse para a gente, é o seguinte, é que até bem pouco tempo, uma infecção pulmonar invasiva, como uma pneumonia necrotizante, a gente obrigatoriamente se preocupava muito no follow-up pós-recuperação dessa criança em afastar a hipótese de uma imunodeficiência. E de uma imunodeficiência que, normalmente, as imunodeficiências que acabam pairando em termos de suspeita diagnóstica, não são aquelas deficiências imunológicas que um perfil imunológico básico inicial ele vai conseguir responder ao nosso anseio. Então, acaba evoluindo para uma investigação imunológica mais detalhada. A necessidade do especialista, do imunologista, muitas vezes está junto de você para direcionar isso, e mesmo com a presença dele, um custo elevado e uma dificuldade maior de investigação, porque a Ekaterine citou, por exemplo, imunodeficiências, cujo perfil imunológico básico que a gente escolhe no início, ele não pode não contemplar. O que a Ekaterine disse, que aí ela vai poder me corrigir e até complementar a fala, é o seguinte, é que a gente observou um aumento do número de casos dessas infecções e dessa possibilidade de evolução com necrose, e que os estudos têm mostrado que essa evolução está muito mais relacionada ao perfil do micro-organismo do que propriamente uma deficiência do hospedeiro em conseguir se defender e resolver o processo. E é claro que a gente tem que levar em consideração o todo. O que eu quero dizer o todo? Uma coisa é essa criança que eu mostrei para vocês, 3 anos de idade, primeira infecção respiratória de via aérea inferior, e uma criança que não tinha otite, a criança que não tinha, nunca teve nenhuma outra infecção complicada, primeira pneumonia que essa criança tem, ou seja, o histórico dela, né, o teu passado, ele te protege ou ele te condena. Então, na verdade, é importante isso. Eu não sei, Caterine está levantando a mão, eu acho que vale a pena dar a palavra aqui para ela. E Leonardo, Ana,
Se eu deixar, eu Não, vou ficar aqui, Patrícia, tá? eu Até meia-noite esqueci de falando. abaixar. Eu não levantei de novo, não. É isso aí que você está Ah. falando. Eu esqueci de abaixar. Tá ótimo. Bom, então eu posso ficar respondendo aqui todo mundo. Não quanto tempo depois da alta hospitalar a gente mantém o antibiótico oral? Isso não tem fórmula, isso não tem delta T. Então, por exemplo, essa criança minha, eu dei alta para ela sem antibiótico oral. Ela foi para casa, 14 dias de tratamento de cefepime e vanco. Eu tenho no hospital onde eu trabalhei, onde eu acompanhei essa criança, a possibilidade de dosar o nível sérico da vancomicina, tá? Então, isso é importante para proteger o rim, isso é importante para garantir nível sérico. Eu não tive isolamento de agente dessa criança, por isso que eu mantive terapia dupla até o final do tratamento, tá? E essa criança com 72 horas de drenagem, eu tiro o dreno, essa criança fica mais 24 horas no hospital, só para observar, menos de 24 horas, ela fica 12 horas só para otimizar a alta, vai para casa, ficou muito bem, obrigada. Uma pena não ter conseguido que a mãe me mandasse o raio-x dela. O raio-x dela, essa criança tem exatamente 26 dias de evolução. Eu ia fazer o raio-x dela mais na frente, mas os pais ficaram ansiosos, fizeram o raio-x essa semana, raio-x de tórax normal. O radiologista disse para mim, me ligou dizendo assim, se você não tivesse contado que ela passou pelo que ela passou e me mandasse as imagens, eu não ia acreditar. Então, para ver como é que a gente... E se eu tivesse deixado o áudio aberto da cirurgiã no momento da drenagem, que eu estava lá dentro do centro cirúrgico com a criança, a cirurgiã dizendo, tem um derrame pleural, mas olha que parênquima doente, olha que parênquima friável, já no 6º dia de tratamento, eu falei, tudo bem, vamos com fé, a clínica da criança está me dizendo que ela está bem, ela está na minha mão, eu cheiro a criança, eu sei que a criança está bem, por isso é que a gente acabou deixando dessa forma. Repete a TC de tórax quanto tempo depois da alta hospitalar? Vou ser bem sincera com você, eu raramente peço para repetir tomografia de tórax no acompanhamento. A não ser que essa criança, por exemplo, tenha evoluído com uma pneumatocele gigante, essa criança tenha evoluído com uma persistência de alteração radiológica parenquimatosa grave, que eu fique preocupada, mesmo assim eu vou discutir com o radiologista. Tá? Eu mesma pego radiografia, não coloco na bolsa, coloco na tela do meu celular ou no link lá do sistema e eu vou discutir, pessoal, tá? Bom, eu acho que já estamos aí com 1h30 de atividade, já explodimos até normalmente a coisa usual da atividade, mas a gente está com a sala cheia ainda, mantivemos a sala cheia. Teve gente que me mandou mensagem aqui no celular, dizendo que estava tentando entrar, que estava lotado, que não conseguia entrar. Então, assim, eu quero agradecer muito ao convite, muito, muito mesmo. Foi muito bom o convite, tanto da Marina quanto da Isabela, o pessoal de Maricá. Fiquei muito feliz de ver o quanto vocês conseguiram unir pessoas em torno de um tema. Eu acho que está preocupando todo mundo e trazendo a demanda de vocês. Então, a demanda de vocês foi trazida. Eu espero que eu tenha conseguido responder. Espero que a gente tenha várias outras oportunidades ao longo de 2025 para que vocês tragam a demanda e eu também quero gerar uma demanda para vocês, que vocês tragam para a gente a epidemiologia dos serviços de vocês, o que está acontecendo nos serviços de vocês, que a gente comece a discutir e construir esse fórum, tá? Fiquei muito feliz com a atividade, foi muito bom. Parabéns, Patrícia. Obrigada, gente. Foi ótimo. Muito Patrícia, legal. mais uma vez, Parabéns. muito obrigada. Sucesso total. Como alguém comentou aí que da próxima vez a gente vai precisar de 3 salas. Lotamos e muita gente mandando mensagem mesmo, querendo entrar. Foi muito bom. Obrigada. Ficou gravado, tá, gente? A gente vai disponibilizar. Pode deixar. Ah, tá ótimo. Isso. Perfeito. Isso, muito já ajuda, obrigada. né? Para quem não conseguiu entrar. Beleza, parabéns. Obrigada. Muito obrigada, Parabéns, pessoal. Paty. Fiquem com Boa Deus. noite. Tudo de bom. Boa noite, pessoal. Obrigada, Boa noite, Adriana, galera. Caterine, Léo. Obrigada, Nath. Tudo de bom, pessoal.